Fala, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Wellington. Bora para mais uma semana de aula, né? Vamos relembrar, a nossa primeira semana nós vimos as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as 7 notas musicais. Na nossa segunda semana, nós já aprendemos que existem cifras para cada nota musical dessa, para cada nota musical dessa, né? De Dó é C, de Ré é D, de Mi é E, de Fá é F, de Sol é G, de Lá é A e de Si é B. Tio, por que é importante eu saber isso? Porque quando você for estudar algum instrumento, ou até falar com alguma outra pessoa que não seja do nosso país, do Brasil, essa pessoa entenderá por cifra o nome das notas, se você não souber falar a língua dela. Vamos dar um exemplo igual o tio deu na outra aula, o inglês, por exemplo. Se você estiver falando de música, seja por cifra, ou seja por símbolo musical, né? Por nota musical, através de símbolo dentro de partitura, que são semibreve, mínimas, semínimas, que vocês aprenderão nas próximas aulas. Dessas duas formas a gente consegue ter uma comunicação universal com o mundo, né? Falando de música, tá bom? Então hoje, turminha, vocês vão aprender que cada nota dessa existe um intervalo, né? Que intervalo é isso? É um intervalo de tonalidade, certo? Então quer dizer que de Dó, o Dó é o C, agora nós não escreveremos mais Dó, eu até falo Dó, mas eu vou colocar a cifra. De Dó, para mim chegar no Ré, que é a próxima nota, eu tenho um intervalo de um tom. Um tom. Certo? De Ré para chegar no Mi, eu também tenho um intervalo de um tom. Tenho um intervalo de um tom. De Mi para eu chegar no Fá, tio. Fá, lembrando que eu estou fazendo já por cifra, né? O Fá é o F. Eu tenho meio tom. Que jeito que eu faço meio tom? Meio tom é 1/2 tom. Fica meio, certo? De Fá para chegar no Sol, tio Eto. De Fá para chegar no Sol, que é o G, a cifra dele, eu tenho um tom também. Um tom. Isso. De Sol para chegar no Lá, tio Eto, que é a cifra A. Eu também tenho um tom. Um tom. De Lá para chegar no Si, o Si é o B, né? Eu também tenho um tom. E de Si para chegar no Dó, que é quando a gente vai começar de novo a nossa escala, de Si para chegar no Dó, eu tenho meio tom. Então é 1/2, eu tenho um meio tom, certo? Tio, o que é isso? É a distância de uma nota para outra. Vou dar um exemplo aqui. O violão não tem as casas do violão? Cada casinha tem um traste, que são aqueles ferrinhos que tem separando cada casa do violão. Cada casinha daquela equivale a meio tom. Então, para mim chegar no Ré, eu tenho que andar 2 casinhas daquela lá, porque meio com meio é 1. Mesma coisa pro Ré, para mim chegar no Mi, tá falando para mim na minha regra que é um tom, então tem que andar mais 2 casas. Já no Mi pro Fá, que são 2 exceções, de Mi para Fá e de Si para Dó, são os únicos que tem intervalo de meio tom, né? Tudo que começa com I e vai para a próxima nota tem intervalo de tom. De Mi para Fá e de Si para Dó tem meio tom. O restante é tudo um tom. Então, ó, eu tenho uma nota aqui que vocês vão aprender o nome dela no meio desses daqui. Daqui eu não consigo pular direto para cá, tá? Então eu tenho uma nota aqui nesse meio. Nesse meio tom eu tenho uma nota. Tanto é, ó, Mi para Fá não é meio tom? Então Mi, eu andei meio tom, já cheguei no Fá. Então eu não tenho meio aqui, quando é meio tom. Já é a nota próxima, a próxima nota. De Mi para Fá é Fá. De Si para Dó é Dó. Agora de Lá para chegar no Si, aqui ó, tá falando que eu tenho um tom. Então eu preciso o quê? Eu preciso passar por essa nota que tá aqui, que vocês vão aprender. Ah, eu consigo ir lá no Si direto? Consegue, mas você vai pular essa nota, tá? Essa nota vocês vão aprender na próxima aula qual que é o nome dela, tá bom? Turminha, então, por hoje é só. Espero que vocês possam entender aí a questão do intervalo. Isso são intervalos das notas, né? De Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom, de Mi para Fá meio tom, de Fá para Sol um tom, de Sol para Lá um tom, de Lá para Si um tom e de Si para Dó meio tom. Intervalos. Tonais.
É isso aí, turminha. Por hoje é só. Até a próxima semana.